Amém? Queridos, eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Vai ser uma palavra breve, eu acho. Amém? Mas Deus falou muito comigo essa semana sobre o personagem da Bíblia que teve uma missão poderosa, um propósito poderoso nas mãos de Deus, cumpriu esse propósito, mas chegou um momento na vida dele que ele tentou desistir, ele quis desistir. Assim como nós, né? Eu gosto de olhar os personagens da Bíblia e ver que não existem super-homens. Fala assim, eu não sou super-homem, eu não sou super-mulher. Amém? Nós estamos aqui num processo, né? O Senhor nos colocou nessa terra com um plano, um propósito, fez promessas para nós, mas nós somos humanos, sujeitos a falhar, né? Mas quando vier aquela vontade de desistir, né? Quando vier aquele momento de desistência, o Senhor diz, tem de bom ânimo. Não desista, não desanime, porque eu venci e você também vai vencer. Quem nunca, na verdade, não pensou em desistir? Quem aqui já pensou em desistir? Como dizia o Yosef, levanta até os pés, né? Todos nós já passamos por momentos de querer desistir. Isso é normal, isso é natural, mas existe uma diferença entre querer desistir e desistir. Por quê? Porque nós não podemos desistir. Nós temos que ser indesistíveis, porque Deus não desiste de nós. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Então, essa é a nossa maior motivação para não desistirmos de nós. Então, fala assim, não desista de você. Fala para a pessoa do seu lado, não desista de você. Amém? Não desista de você. Deus acredita em você. Quantos aqui sabem que Deus tem uma promessa para você? Quantos aqui Deus já revelou algo sobre a sua vida? Amém? Quantos aqui entendem que Deus tem um propósito? Que você não é fruto de um acaso, que você não é um aborto da natureza, que você não está aqui simplesmente porque um dia a sua mãe e o seu pai olharam assim, mais inspirados, né? E foram lá e fizeram amor e você nasceu. Não foi simplesmente isso. Tudo Deus tinha um plano, tudo Deus tinha um propósito. E sendo assim, se eu sei que Deus tem um plano comigo, que Deus tem um propósito comigo, que Deus tem promessas para mim, por que será então que muitas dessas promessas ainda não aconteceram nas nossas vidas? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que quando eu desisto de mim, eu estou falando não para os planos, para as promessas e para os propósitos que Deus tem a meu respeito. Quando eu penso em desistir, ou quando às vezes eu até chego a desistir, Deus, Ele olha para nós e fala assim, você não pode desistir, porque eu tenho um propósito da sua vida, porque eu tenho uma promessa para realizar na sua vida e através da sua vida. E quando nós pensamos em desistir, nós estamos falando não para aquilo que Deus falou para nós. E a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é você se esquecer de quem você nasceu para ser. Amém? Então, olha, não desista. Você que chegou aqui essa noite, sabe que já chegou desistido, pensando em desistir. O Senhor te chama essa noite e diz, filho, não desista. Não desista. Você que está cansado, gente, quantos de nós não estamos cansados? Esse mundo não está fácil de se viver. Eu brinco, eu falo assim, esse mundo está chato de se viver. Porque a gente olha, está tudo avesso. Sabe, dá vontade de falar assim, não volta logo, eu quero ir embora. Porque está tudo do avesso, está tudo ao contrário, valores trocados. As coisas não são como eram antes. Eu sou da geração que tomava
Deus. Muitas vezes a gente traça os nossos próprios planos. E por não vivermos os planos de Deus, não vivemos as promessas, que é uma vida de prosperidade, uma vida de paz, uma vida de esperança. Então nós precisamos voltar para o centro da vontade do Pai, voltar para o centro do propósito do Pai. E quando eu estava olhando para esse personagem, eu comecei a ver, meu Deus, ele foi tão grande nas mãos do Senhor. Ele fez tantas coisas para o Senhor. Deus se manifestou tão poderosamente através da vida dele. Mas chegou um momento na vida dele que ele também quis desistir. E essa história está no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu queria que você abrisse para que a gente meditasse um pouquinho. E para que você começasse a se autoanalisar. Dentro disso que vai ser falado, e aquilo que o Senhor foi falando com você, sabe, vai tomando posse, e vai vendo se tem algo que é parecido assim na sua vida, no seu coração, porque às vezes a gente está dentro de uma caverna, e a gente acha que é normal permanecer dentro da caverna. Existem momentos que a gente até entra na caverna, mas a gente não pode permanecer na caverna. Tem momentos que a gente passa pelos desertos, mas os desertos não são lugares da gente fixar moradia. É um lugar de se passar e se aperfeiçoar, é um lugar de aprendizado. Então nós precisamos detectar o que está impedindo a mim e a você de viver as promessas de Deus. Talvez você já desistiu de você e nem percebeu. Mas o Senhor hoje Ele quer nos sacudir e falar: oi, eu ainda estou aqui, eu ainda sou o seu Deus, eu ainda te amo, eu ainda me preocupo com os pequenos detalhes da sua vida. Porque às vezes a gente está tão desistido e a gente fala: imagina, Deus nem se importa comigo. Deus tem coisa mais importante para fazer do que se preocupar comigo. Não. Deus Ele se preocupa não só com você, mas com os pequenos detalhes da sua vida. Amém? Vamos lá. 1 Reis 19 diz assim, capítulo 19, verso 1. O rei Acabe contou sua esposa Jezabel, fala assim: Acabe, rei de Israel. Jezabel, criada do inferno. Quantas mulheres com o espírito de Jezabel atuam nessa geração? Muitas mulheres que se dizem de Deus, mas que têm um espírito de Jezabel. Precisamos autoavaliar, porque eu tinha esse espírito em mim. Não entendia, não sabia, mas ele estava lá. Quando eu comecei a olhar a história de Jezabel, eu vi que tinha muito de Jezabel em mim. E eu comecei a falar: Senhor, misericórdia. Se você não tem, fala glória a Deus para você. Se você tem, fala: Senhor, misericórdia, me ajuda a ser liberta dessa Jezabel. Amém? Então olha só, o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Antes da gente começar, eu quero fazer só um pano de fundo para você que não conhece a história. Elias, ele era um dos profetas de Deus. E naquela época, os profetas, estava acontecendo uma situação muito avassaladora em Israel. E os profetas já não estavam mais ali. Tanto que um dos conselheiros do rei Acabe, porque eles estavam destruindo todos os profetas de Deus, porque os profetas de Baal estavam se levantando. Infelizmente, Acabe, ele se casou com Jezabel e foi contaminado por aquela mulher. Por isso que eu estou falando que nós, mulheres, nós podemos ser sim ajudadoras idôneas, porque nascemos para ser. Mas quando não entendemos o nosso papel e o nosso propósito, muitas vezes nos tornamos Jezabel ao lado dos nossos maridos. Gente, aqui não é ainda o nosso encontro de casais, né? Mas temos homens e mulheres
queimados, mas que quando Elias aprontou o altar, fez o sacrifício, Deus mandou fogo do céu, consumiu a lenha, consumiu o altar, consumiu o sacrifício e toda a água da vala que foi colocada em volta. E então Israel pôde reconhecer quem era o Deus de verdade. E Jezabel fica muito possessa. E ela manda um recadinho para Elias. Gente, Elias é aquele profeta, nada mais nada menos, que profetizou sobre aquela mulher de Sunem, que não podia ter filhos. Quem conhece essa história? A sunamita, que ela não podia ter filhos, ela fez uma casa. As mulheres de segunda-feira sabem bem disso, né? Ela construiu uma casa, um lugar para presente. Você colocou na casa o quê? A cama, a cadeira, a lamparina e a mesa. Amém? E aí ele profetizou sobre a vida dela um filho. Ela vem a dar à luz, mas o filho morre e ele faz com que aquele filho ressuscite. Ele que profetizou para que não chovesse, depois profetizou para que chovesse, né? E ele foi aquele profeta que foi arrebatado na colagem de fogo. Então Elias, ele era um homem de Deus, que caminhava com Deus, que tinha experiência com Deus, que viu o manifestar de Deus tantas e tantas vezes na vida dele. Quantos de nós aqui já não tivemos experiências com Deus? Talvez você nunca orou e caiu fogo do céu, mas você já teve experiências com Deus. Você já viu Deus se manifestando na sua vida. E a Bíblia diz que ele tinha acabado de matar todos os profetas de Baal. Olha que vitória poderosa que ele teve, que manifestação poderosa na vida dele. Porém, a Bíblia diz que quando Jezabel fica sabendo o que Elias fez com os profetas, ela manda um recadinho. E ela diz assim no verso 2, olha o que ela fala. Aí ela mandou uma mensagem, o mensageiro Elias, com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Gente, tudo que Elias viveu, tudo que ele tinha experimentado com Deus, aquela palavra daquela mulher naquele momento destruiu aquele homem. Ele era um profeta, ele sabia sua missão e ele sabia o seu propósito. Ele sabia das promessas que Deus tinha e que já estavam realizando e sendo realizadas através dele. Mas por causa de uma palavra, de uma ameaça, destruiu aquele homem. Destruiu a estrutura dele. E a Bíblia diz que Elias ficou com medo. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque aquilo que você ouve tem o poder de dirigir a sua vida. Aquilo que você ouve tem o poder de roubar a sua identidade. Naquele momento, Elias perdeu totalmente o chão. A Bíblia diz que ele ficou com medo. E ele fugiu para salvar a sua própria vida. E ficou na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Olha o que uma palavra
Cuidado com as pessoas que você para ouvir. Cuidado com os noticiários que você para ouvir. Cuidado com as fontes que você tem bebido, porque elas têm o poder de influenciar a sua vida. Tem o poder de fazer você fugir do centro da vontade de Deus, fugir do propósito de Deus, fugir das promessas de Deus e te levar para o deserto. O problema não é, como eu disse, você ir para o deserto, o problema é você ficar no deserto e não conseguir sair de lá. E foi isso que aconteceu com Elias. Ele estava morrendo de medo. A Bíblia diz no verso 10, quando Deus o chama a atenção, ele diz assim: Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor, eu sempre tenho servido a Ti e somente a Ti, mas o povo de Israel quebrou a tua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Olha o que ele estava pensando dele. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, eu não sou nada. Olha só, eu te servi uma vida toda e olha tudo que eu fiz. E ainda assim, o Senhor tem permitido isso acontecer comigo. Ele perdeu a identidade dele. Eu quero te chamar a atenção para algo. Cuidado com aquilo que você ouve que tenta roubar de você a sua identidade. Porque quando você perde a sua identidade, você não consegue identificar o seu propósito. E quem não tem identidade, não tem propósito, não tem destino. As promessas não vão se cumprir, porque as promessas estão ligadas ao seu propósito. E estava acontecendo isso com o profeta. A palavra do Senhor, no verso 4, diz que ele saiu pelo deserto e andou o dia inteiro. Aí ele parou, se sentou numa sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. É brincadeira. Ele sentiu vontade de morrer. Quantas pessoas não estão sendo assoladas por uma tal de depressão? Elias, ele entrou em depressão. Olha os sintomas que ele teve: medo. Ele se sentiu um fracasso. Ele se sentiu abandonado. Ele fugiu. E ele sentiu vontade de morrer. Quantas vezes isso acontece com a gente? Mas você não pode desistir de você. Elias era um tremendo profeta, mas ele entrou em depressão. Ele teve um tempo que ele esteve em depressão. Ele não queria mais nada. A Bíblia diz que ele foi para dentro de uma caverna. Eu quero te perguntar nessa noite: quais são as cavernas que têm impedido você de ser quem você nasceu para ser? É a caverna do fracasso? Você escutou a sua vida inteira as pessoas dizendo: você não vai dar em nada, você não consegue, você vai ver só o que eu vou fazer com você, se você não fizer o que eu quero, você vai ser isso, aquilo, eu vou te perseguir até o fim. E você começa a ter medo, você começa a perder o chão, você começa a se esconder, porque caverna é lugar onde você se esconde. Deus não te chamou para viver escondido, Deus te chamou para ser livre, livre do medo. O Senhor diz que se o Filho te libertou, você é verdadeiramente livre. Quantas pessoas dizem que servem a Jesus, mas vivem aprisionadas pelo medo, aprisionadas pela angústia, pela ansiedade. Quantas pessoas sofrendo desses males, ansiedade, opressão, depressão, e ficam na caverna. Por quê? Porque perderam a identidade. Quando a gente perde a identidade, a nossa tendência é entrar na caverna, é se esconder. Mas o Senhor não quer que você fique lá. Sabe, é tão lindo quando a gente vê aqui, né, Deus olhando tudo que estava acontecendo
gente passa. E o problema não é passar pelos momentos de dificuldade. O problema não é você ter medo, querer fugir. Gente, quantas vezes eu falava, hoje a minha vontade é sair andando sem rumo, sem destino. Minha vontade é fugir, é sumir. Eu não sei se você já sentiu essa vontade, mas eu não só pensava, eu falava. Quantas vezes eu não falei, hoje eu estou naquele jeito, minha vontade é pedalar, sem rumo. Pedalar não é pedalar bicicleta, não. É andar, mas andar. Sabe, ficar longe de todo mundo, não querer ouvir ninguém. Sabe aquele momento? Isso é normal, porque nós somos humanos. Mas nós não podemos entrar na caverna e ficar dentro da caverna. Qual é a caverna que tem te aprisionado? É a angústia? É o sentimento de fracasso? Sabe, hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Quantas mães nós temos aqui? Gente, nós como mães, quantas vezes a gente não falha? Quantas vezes? E às vezes a gente tem vontade de desistir. A gente fala, eu sou um fracasso. Eu não sirvo, por que Deus vai me dar filhos? Olha como eu sou, eu errei tanto. A gente erra, a gente tenta acertar e acaba errando. Isso é normal, mas a gente não pode desistir. Sabe, a gente não pode desistir, porque quando nós desistimos, tudo acaba. Sabe, quantas vezes eu não tive vontade de desistir do meu casamento, de desistir. Mas sabe quando você tem vontade, quando você chega até a desistir do seu marido, da sua esposa, falar, não tem mais nada para fazer? Isso é o maior sinalizador de que você já desistiu de você. Porque o seu casamento, os seus filhos, é promessa de Deus, é propósito de Deus. E quando você desiste da sua família, porque você já desistiu de você. Por isso o apelo hoje é: não desista de você. Quando então Deus olha para Elias e vê Elias naquela situação, olha que coisa mais linda. A Bíblia diz que o Senhor, ele já chega, Senhor, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. E a Bíblia diz que Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu no sono. Mas de repente, um anjo tocou nele e disse: Elias, levante-se e coma. Deus está vendo você. E hoje Deus te dá uma ordem: sai da caverna, sai desse lugar de prostrado, sai desse lugar, sai desse marasmo, sai desse lugar de desistência. Levante-se, porque eu tenho comida para você, eu tenho bebida para você, porque a bebida e a comida que eu tenho é a minha vontade para a sua vida. Deus, Ele não desiste de você, Deus, Ele não desiste de nós, Deus não desiste das promessas que Ele tem para as nossas vidas, Deus não desiste dos propósitos que Ele tem para a sua vida, através da sua vida. Ele te chama hoje, Ele diz: levanta e coma. Levanta e coma. Ele está te vendo, Ele está te observando, e Ele manda um anjo para te sacudir e falar: ei, você é filho amado, você é filha amada, eu tenho prazer em você. Por mais que você tenha escutado um relatório contrário, eu ainda sou o seu Deus, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça e digo: não temas, porque eu sou contigo. Por mais difícil que esteja a situação, o Senhor não deixou de ser o seu Deus. Ele vai te enviar socorro, Ele vai te enviar provisão, Ele vai te enviar suporte. A comida que Deus tem para te dar não é a comida física, mas é o suporte que você precisa. E Ele está de olho em você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele entende a sua dor, Ele entende o seu desgaste, Ele te entende. Mas Ele não quer que você desista. A Bíblia diz no verso, está difícil de ser óbvio, né? No verso então 6,
uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Deus não tem só comida e bebida para você, Deus tem descanso para você. Deus tem descanso para você. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A tua sobrecarga, o Senhor diz para você colocar sobre Ele, porque Ele é o teu suporte, Ele é o teu sustento. A tua alma está cansada, vai para a fonte, vai para a fonte. A palavra do Senhor diz que a água que Ele tem para te dar é uma água que vai fazer você ser tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que você vai jorrar. Então, se você está cansado, Ele é o teu descanso. Se você está com fome e sede, Ele é a tua água, Ele é o teu pão. Mas não adianta Ele ser água, pão e descanso se você continuar na caverna e não ir até Ele. O Senhor diz: vinde a mim. É você que precisa dar o primeiro passo. É você que precisa dar o primeiro passo. E a palavra do Senhor continua dizendo que o anjo do Senhor voltou novamente e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, e senão você não vai aguentar a viagem. Por que ele disse isso? Olha, se você está pensando que essa tua postura de medroso, de fugitivo, de fracassado, de uma pessoa que tem vontade de deixar tudo para lá, que tem vontade de morrer, isso mudou os planos que Deus tem para você, você está muito enganado. Por mais que você pense que não tem jeito mais para você, os planos de Deus continuam de pé. O anjo veio pela segunda vez e disse: olha, levanta, coma e beba, senão você não vai aguentar a viagem. Ainda tem um caminho, ainda tem um destino, ainda tem um propósito, e você vai chegar lá. Amém? Deus não desiste. Existe uma corrida proposta para mim e para você, mas existem coisas que querem te embaraçar. Tem mensagens que querem te aprisionar, roubar a tua identidade, mas Deus não desiste dos sonhos e dos propósitos que Ele tem para você. Tem uma viagem e você vai precisar de ser forte e continuar, porque o Senhor é contigo. Amém, queridos? Amém? Gente, isso é muito poderoso. Isso é maravilhoso. Elias então se levantou, comeu, bebeu a comida que lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai. Ali ele entrou na caverna para passar a noite, mas de repente o Senhor perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Hoje o Senhor te pergunta: o que você está fazendo dentro dessa caverna? Por que você ainda está aí? Eu não te chamei para ficar parado. Eu não te chamei para ficar dentro dessa caverna. Vem para fora. Deus não fala com ninguém encavernado. Lembra do capitão cavernão? Quem lembra do capitão cavernão? Capitão cavernão. Ei, ele tirava tem um monte de coisa dentro dele, né? Mas o Senhor não nos chama a ser encavernado, gente. Quantas pessoas encavernadas? Encavernadas nas suas dores, encavernadas nas suas frustrações, nas suas decepções. Ei, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. Para de viver de passado. Para de viver de passado. Quem vive de passado é museu. Sai dessa caverna. O que você está fazendo aí? O Senhor disse a Elias, e hoje Ele fala para você: o que você está fazendo aí? Aí Elias vai para que vira e fala: ó Deus, céus, ó terra, Senhor. Vitimização. Eu tenho motivo para estar. Senhor, eu sou o pior, eu sou o único profetinho que sobrou. O único. Deixa eu te falar para você, você é o único, mas você é suficiente. Porque você pode ser o único profeta dentro da sua casa. Você pode ser o único cristão dentro da sua casa, dentro do teu trabalho. Mas você e o Senhor é a maioria. Então,
Porque é na intimidade com Deus que Ele vai resgatar a tua identidade. Ele vai fazer você lembrar quem você é, quem Ele te fez para ser. Oh, Elias, lembra-te das promessas que eu te fiz. Ei, Carol, lembra das promessas que eu te fiz, Leia? O propósito que eu pus na sua vida. Oh, olha aqui, olha para mim. Venha estar em relacionamento comigo, porque eu vou te lembrar quem eu sou e quem você é para mim. Pode Jezabel falar o que quiser, o que prevalece é o que eu falei. Não importa o que o diabo se levanta para falar contra você, o que importa é o que Deus já falou sobre você. Porque as pessoas podem falar o que quiserem, só Deus está falando quando Ele te criou, quando Ele te gerou, e tudo que Ele colocou dentro de você é o que estabelece a tua identidade, mostra o teu propósito e define o teu destino. Então, Elias, ei, olha para mim, é entre eu e você. Amém? É entre eu e você, Deus quer intimidade. É isso que vai resgatar a nossa identidade no Senhor. E mais uma vez, então, a palavra do Senhor diz: e o Senhor passou por ali e veio um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio então um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Deus é muito engraçado, né? A Bíblia diz que veio o vento, mas Deus não estava. Depois veio um terremoto, mas Deus também não estava. Depois veio fogo, mas Deus também não estava no fogo. Aí a Bíblia diz que veio o quê? Uma brisa suave. Um sussurro, uma brisa com um sussurro suave. Gente, todas as vezes que a gente está encavernado, vitimizado, mimizento, a gente começa a fazer tempestades, terremotos e um tanto de coisa. Até fogo, se deixar, a gente bota. Mas Deus não está no meio disso tudo, não. Sabe? Aquieta. Porque é na quietude que você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele estava num sussurro e numa brisa suave. Olha que coisa maravilhosa. E quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: Elias, o que você está fazendo? Novamente, Ctrl-C, Ctrl-V, e ele dá a mesma resposta que ele deu no verso 10, ele dá no verso 14. Senhor, os quebrou-se os seus altares, eu fui o único que sobrou, a vitimização. Então, no verso 15, o Senhor disse, volta para o deserto, fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta, para ficar no lugar de você. Olha para mim. A Bíblia diz que quando ele estava na caverna, o Senhor disse para ele aonde? No monte. A primeira coisa que Deus faz de novo com Elias foi resgatar a identidade dele. Deus, ele não consegue estabelecer propósito para quem não tem identidade. Por mais que ele soubesse do passado, antes desse fato, que Deus tivesse usado ele, feito tanto de coisa, ele perdeu a identidade por causa de uma ameaça. E ele desejou até morrer. Mas o Senhor não desistiu dele, o chamou para uma intimidade. E na intimidade, ele fez Elias lembrar quem ele nasceu para ser. Deus, ele precisa que você entenda quem você nasceu para ser. O que Deus tem para fazer através da sua vida. A sua missão, o seu propósito, define o seu destino. E o mais lindo é que nesse momento, Deus resgata a identidade de Elias e o reposiciona no propósito.
Deus, Ele quer resgatar a tua identidade, te reposicionar no propósito. Elias, volta, vai ungir fulano, ciclano e Beltrano para ficar no seu lugar. Sabe, Deus é lindo. Ele não desiste daquilo que Ele tem para nós. Por mais que você tenta correr, por mais que você tente ficar na caverna, Deus, Ele vai lá e te atrai. E numa brisa suave, Ele fala o quanto você é amado, o quanto você é desejado. Você é um plano de Deus, você é um projeto de Deus, mas você não pode desistir de você. Você precisa entender quem você é. A mulher que você nasceu para ser, o homem que você nasceu para ser, a esposa que Deus está te modelando para ser. Sabe, às vezes a gente entra no casamento e acha que a esposa e o esposo estão prontos. Né? Nós mulheres gostamos de assistir muito filme de romance, de Cinderela. Aí a gente casa, acha que o nosso casamento vai ser igualzinho, né? Aí fala assim, poxa vida, por que ninguém me avisou que era assim? Porque ninguém nasceu pronto, gente. Deus te dá um homem e uma mulher. E a nossa responsabilidade como mulher é transformar o nosso homem em marido. E a sua responsabilidade como homem é transformar a sua mulher em esposa. Se ela não tem sido a esposa que você sonha, você está falhando na sua missão. E se ele não tem sido o homem que você sonha, você está falhando na sua missão. Então você não pode desistir. Não desista de você, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos projetos que Deus colocou no seu coração, dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Deixa Deus resgatar a sua identidade, te reposicionar hoje. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. O motivo e a razão pelo qual eu nasci, Senhor, eu quero estar exatamente aí. Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia. É como Salomão dizia, como correr atrás do vento. Tive tudo que os meus olhos viram e desejaram, mas no fim cheguei à conclusão. Cheguei como correr atrás do vento. Porque nada traz preenchimento a não ser o cumprimento de um propósito. Mas não deixe que nada, nenhuma voz, nenhuma notícia, nenhuma ameaça, que nada tire você do centro desse propósito. Roube de você a identidade, quem você é, quem nasceu para ser. E o diabo, ele sabe bem quem usa para fazer isso. Incrível, né? Um homem que tinha acabado de matar os profetas todos. Ele recebe uma informação e ele desmonta. Sabe, a gente nunca sabe como o diabo pode desferir essa informação. A gente precisa estar atento, porque já diz que o dia mal, a gente não sabe como ele vai vir. Mas que a gente precisa estar revestido com as armaduras de Deus todos os dias para vencer o dia mal. A gente não sabe como ele virá, mas ele virá. E nós precisamos estar preparados. Vida de intimidade com Deus, vida de relacionamento com Deus, vida tão forte, é o que vai te manter firme, fortalecido para o dia mal. E vai fazer com que você não desista. Graças a Deus, os dias piores da minha vida, eu não desisti. Eu não desisti. Pensei em desistir muitas vezes, mas o Senhor me sustentou na intimidade comigo. Essa é a chave, a intimidade com o Pai. Se você está encavernado, sai dessa caverna e vai para o relacionamento com o Pai, vai para os pés de Jesus. Esse é o segredo de uma vida de sucesso. Esse é o segredo de uma vida de vitória. E eu falo que vale a pena, porque hoje eu tenho vivido muito mais infinitamente além do que eu tinha imaginado. Eu nunca imaginei que o meu casamento fosse chegar ao nível que chegou. E eu sei que é muito mais que Deus tem para nós, amém? E não é só para mim, é para todos aqueles que decidiram não desistir. Não desista do seu casamento, não desista do seu marido, não desista da sua família, não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Deixa Deus te reposicionar hoje no teu propósito, para que você consiga chegar no final da viagem mais que vencedor. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Amém? Amém? Eu queria orar por você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. A tua palavra foi liberada sobre as